Você sabia que o ditador de Belarus apostou tudo em um único cavalo de guerra russo, acreditando que a vitória viraria em semanas? E se a promessa de ser o único aliado direto de Moscou fosse, na verdade, a sentença de prisão da soberania de seu país? A decisão de abrir fronteiras para tanques, aviões Yak-38 e até armas nucleares poderia ser o primeiro passo para um desastre silencioso ainda não percebido. Lukashenko, veterano da sobrevivência política, viu-se diante de um cálculo simples: apoiar Putin garantiria riquezas instantâneas. Ele pensou que a Ucrânia cairia rapidamente, e que Belarus colheria os frutos como marionete do Kremlin. No entanto, a resistência ucraniana surpreendeu, e o peso da guerra começou a pressionar o pequeno Estado. A economia murchou 4,7% em 2022, enquanto sanções ocidentais atingiam Belarus como se fosse Rússia. A produção industrial caiu, o PIB russo recuou 5% em junho, e a esperança de retorno rápido desapareceu. E se o combustível da crise fosse algo tão simples quanto batatas? Em primavera de 2025, a escassez atingiu lares onde o aroma da terra úmida costumava ser constante. Os agricultores, desmotivados pelos rígidos controles de preço, trocaram a cultura principal por outros produtos, reduzindo a colheita para 3,1 milhões de toneladas, menos 900 mil do ano anterior. O preço subiu 10%, enquanto Lukashenko gritava contra ministros, acusando-os de sabotagem. O cheiro de necessidade encheu mercados, e a população começou a questionar: quem realmente controla a mesa de jantar? Agora, diante de uma inflação que não cai abaixo de 7%, de um déficit de trabalhadores que chega a 198 mil vagas, e de um plano controverso para trazer 150 mil operários paquistaneses, Belarus parece à beira de um colapso inevitável. Cada decisão ecoa o que Putin pensaria, como um fantasma que persegue cada negociação. O futuro da nação está pendurado como uma batata nas prateleiras vazias, pronta para cair. Será que o regime de Lukashenko sobreviverá ao peso de suas próprias escolhas, ou o terremoto econômico destruirá o último vestígio de independência? Até pouco tempo atrás, Lukashenko acreditava que a Ucrânia cairia rapidamente diante da força militar russa e que Belarus colheria frutos por ter se tornado uma espécie de estado fantoche. Mas, para sua surpresa, a Ucrânia resistiu ferozmente, e as consequências começaram a atingir duramente Belarus. A ligação entre Belarus e Rússia se tornou tão estreita que suas economias começaram a se refletir como em um espelho sombrio. Conforme a guerra se arrastava por 2022, muito além do que Lukashenko havia previsto, a economia bielorrussa sofreu uma queda surpreendente de 4,7%. Isso aconteceu porque Belarus passou a ser alvo direto das sanções ocidentais, que antes eram restritas à Rússia. Enquanto isso, a economia russa também enfrentava fortes turbulências, registrando 12 meses consecutivos de declínio no produto interno bruto, chegando a uma queda de 5,1% em junho de 2022. Era como se a sentença estivesse selada: o que acontecesse com a Rússia agora afetaria Belarus inevitavelmente. Apesar do caos e dos choques econômicos que marcaram o primeiro ano da invasão à Ucrânia, uma recuperação inesperada começou a surgir em 2023. A necessidade russa por mais armamentos para continuar a guerra abriu caminho para Belarus se tornar seu fornecedor indispensável. Dinheiro russo começou a fluir para sustentar a economia em crise do país. Para Lukashenko, aquela guerra terrível, que tantos temiam, transformou-se numa bênção disfarçada. O crescimento econômico foi de 4% em 2023 e se repetiu em 2024. O conflito ainda não havia acabado, mas os tempos pareciam favoráveis. No entanto, para alcançar essa aparente prosperidade, Lukashenko converteu a economia do país em algo que lembrava os velhos tempos soviéticos. Isso era ótimo para a Rússia. Belarus virou uma nação dependente, praticamente alimentando a máquina russa. Mas para Lukashenko, a situação começou a virar uma armadilha. A aliança que prometia beneficiar Belarus passou a sugar suas forças. Putin, com suas demandas insaciáveis, começou a impactar não só a economia, agora inseparável da Rússia, mas também a soberania da nação. Belarus encontra-se à beira do colapso, prestes a perder seu controle para Moscou. Imagine uma economia inteira andando na corda bamba,
entre o crescimento ilusório e a perda gradual da autonomia. O que parecia uma jogada de mestre de Lukashenko está se tornando seu maior pesadelo. A pergunta que fica no ar é: até quando Belarus suportará a sombra esmagadora de Putin? E quando essa relação se romper, que desdobramentos devastadores poderão surgir para o futuro do país? Até aqui, vimos como as exigências incessantes de Putin atingiram em cheio a economia da Bielorrússia, amarrando-a ainda mais à Rússia, enquanto a própria soberania do país ficou em risco. O que parecia uma aliança vantajosa revelou-se uma armadilha perigosa. Agora, um dilema inusitado expõe a gravidade dessa crise, algo que muitos têm em suas cozinhas: as batatas. Em junho de 2025, uma reportagem chocou o mundo. O modo como Lukashenko abraçou a Rússia caiu como uma avalanche sobre a produção de batatas. Esse tubérculo, essencial na dieta bielorrussa e cultivado em grandes quantidades, começou a faltar. Como isso aconteceu? O ditador impôs controles rígidos de preço, chegando até a incentivar a população a delatar supermercados que desrespeitavam essas regras. O efeito? A produção tornou-se menos lucrativa para os agricultores, que simplesmente mudaram para culturas mais rentáveis. Os números não mentem. Em 2024, a colheita de batatas caiu para 3,1 milhões de toneladas, uma perda superior a 900 mil em relação ao ano anterior. O resultado? Escassez e rachaduras visíveis na aparência de força imposta por Lukashenko. Em uma reunião ministerial em março daquele ano, ele explodiu em fúria, apontando culpados, gritando: "Vocês falharam e vão pagar por isso. Não temos batatas suficientes. Por que os preços dispararam? Por que não conseguimos produzir o necessário, guardar nos depósitos e vender ao povo?" Ele citou um exemplo: quase desesperado, alguém construiu um armazém na Alexandria. "E eu espero que esteja cheio até o teto quando eu passar por lá." Esses acessos de raiva revelam um líder que está perdendo o controle, um homem à beira do desespero, encarando o fracasso de sua estratégia. E, mesmo que Lukashenko relute em admitir, a verdade é clara: Putin estará pronto para aproveitar esse caos, assumindo as rédeas do país quando tudo desmoronar. Mas aqui fica a grande pergunta. Se até as batatas, um símbolo tão simples e cotidiano, se torna um problema maior que provoca tempestades políticas, até que ponto Lukashenko ainda controla seu próprio país? A queda da Bielorrússia será inevitável? Talvez o destino já esteja selado, e o som do colapso esteja prestes a ecoar alto demais para ser ignorado. Resumo do discurso anterior. No discurso quase descontrolado, Lukashenko revelou que sente a mão do poder escorregando. Ele gritou para o gabinete: "Você falhou, responderá por isso." O eco da sua voz ainda reverbera nas paredes do palácio, como um trovão que anuncia tempestade. Gancho provocativo: será que o líder autocrático já perdeu a partida, ou ainda tem uma carta na manga? A tensão pairava no ar, densa como fumaça de fábrica. O cheiro de papel velho se misturava ao aroma amargo do café frio que circulava nas mesas. Lá fora, as ruas de Minsk vibravam com passos apressados, enquanto nas televisões piscavam imagens de tanques russos cruzando fronteiras. Lukashenko sabia que sua autoridade vacilava. Cada palavra sua era um martelo, cada gesto, um aviso. No fundo, a sombra de Putin se projetava sobre cada decisão, como se cada passo fosse avaliado pelo Kremlin. O mundo observava, mas ele ainda tentava se engolir nas sombras de um passado que já não existia. Cliffhanger, mas o que realmente atravessaria as fronteiras da sua agenda, e quem pagaria o preço final? Resumo da primeira parte. O discurso de Lukashenko revelou uma liderança à beira do colapso, enquanto a presença de Putin se tornava cada vez mais dominante. Gancho surpreendente: e se o segundo pão da Bielorrússia fosse, na verdade, um aviso explosivo de fome? Nos primeiros 3 meses de 2025, o preço da batata, a chamada segunda casta do país, disparou 10%. O som das moedas caindo nas gavetas das lojas ficou mais alto que o chiado dos fornos aquecendo pães. O cheiro terroso das batatas frescas, antes abundante nos mercados, começou a faltar. Lukashenko exigiu que os agricultores produzissem o suficiente para abastecer Rússia e Bielorrússia ao mesmo tempo,
tentando transformar as fazendas em verdadeiros meios-estado, como nos tempos soviéticos. Mas o país já não era soviético, era um pêndulo preso ao destino russo, perguntando-se, o que Putin pensaria disso? A crise das batatas era apenas a ponta do iceberg. O custo de vida subiu a níveis que esmagam o cidadão médio. Enquanto pão e leite ainda aparecem nas prateleiras, a inflação faz esses itens fugir da carteira como sombras ao entardecer. Desde novembro de 2023, a taxa mensal de inflação não cai abaixo de 5%, em agosto de 2025, chegou a 7,2%. A maior parte desse aumento vem da alimentação. Em julho, os preços dos alimentos subiram 10,6%, enquanto os bens não alimentares cresceram apenas 3%. O barulho dos caminhões nas estradas ficou mais alto, pois o combustível encarece, elevando o custo de transporte e tornando tudo mais caro. As sanções, antes direcionadas à Rússia, agora apertam o peito da Bielorrússia, intensificando a crise de preços. Além disso, o mercado de trabalho está em colapso. As vagas caíram para 198 mil até o fim de agosto, mas não há trabalhadores suficientes para preenchê-las. A economia de guerra que sustenta o conflito de Putin consome tudo, deixando fábricas vazias e campos sem mãos. Em um desespero crescente, Lukashenko cogita trazer até 150 mil trabalhadores paquistaneses como solução temporária. Cliffhanger: será que essa medida de emergência salvará a economia belarusiana ou abrirá caminho para um novo domínio estrangeiro? Resumo da parte anterior. A crise de preço de alimentos, as sanções e a escassez de mão de obra elevaram o custo de vida na Bielorrússia. Lukashenko, ao amarrar o país ao regime russo, viu a economia se tornar mais cara e dependente, enquanto a população sente o peso das contas. Gancho chocante, aproximadamente 350 caracteres. Você sabia que, enquanto o mundo observa torres de aço e megapróprios, a Bielorrússia está à beira de perder sua própria soberania porque o líder que jurou proteger o país usou seus recursos para alimentar a guerra russa? Como um relógio de contagem regressiva, cada novo decreto de Lukashenko pode ser a última batida que ainda mantém a nação em pé. Um som abafado de máquinas ecoa nas fábricas de Minsk. O cheiro forte de óleo velho mistura-se ao perfume metálico do ferro quente. O toque áspero das paredes de concreto lembra que tudo está construído sobre uma promessa de poder. Flashback: em 2022, enquanto o céu de Minsk se tingia de fumaça, um velho operário lembrava o cheiro de pão recém-assado, símbolo de esperança antes da guerra. A oferta de vagas no país despenca, atingindo 198 mil ao final de agosto. Ainda assim, não há trabalhadores suficientes. Lukashenko converteu a economia em esforço de guerra para abastecer a máquina de Putin. A escassez tornou-se tão aguda que o presidente propôs um plano controverso: atrair até 150 mil trabalhadores paquistaneses como solução temporária. Mas será que essa medida salvará a nação ou aprofundará a dependência? Essa situação lembra a crise laboral que assola a própria Rússia. A inflação russa supera a bielorrussa, tornando a vida insustentável para o cidadão comum. O que acontece na Rússia, ecoa na Bielorrússia, especialmente nos indicadores econômicos. Depois de um crescimento explosivo em 2023 e 2024, a guerra prolongada trouxe recessão. O Financial Times destaca: a escassez de batatas foi apenas um dos problemas que surgiram na economia ao estilo soviético. Lukashenko luta para conter a inflação alta e a falta de trabalhadores. No primeiro semestre de 2025, o PIB cresceu apenas 2,1%, ainda acima do nível pré-guerra, mas longe dos 4,1% esperados para 2025. O que acontece quando as expectativas não se cumprem? A Euromaidan Press pinta um quadro ainda mais sombrio. A produção agrícola caiu 8,1%, reflexo direto da crise das batatas. As exportações para a Rússia despencaram 70%, devastando um comércio que representava 60% do volume total. O ritmo de crescimento desacelera, e a Bielorrússia percebe que seu apoio à Rússia a deixou sem alternativas para revitalizar a economia. Cliffhanger: enquanto as fábricas silenciam e as prateleiras vazias lançam sombras nos mercados, um novo desafio surge nas fronteiras. Drones ucranianos atingiram o oleoduto Druzhba entre 13 e 19 de agosto,
ameaçando o abastecimento energético que sustenta tanto a Rússia quanto a Bielorrússia. O que acontecerá quando o fluxo de petróleo secar? O futuro da nação pende sobre um fio, e a próxima decisão de Lukashenko pode ser o ponto de ruptura. Imagine apoiar cegamente um aliado e perceber que ele está sugando tudo o que você tem, deixando seu país numa beira de colapso. Era exatamente essa armadilha na qual Alexandr Lukashenko, o ditador da Bielorrússia, se enfiou ao apostar todas as suas fichas em Vladimir Putin. Para entender o tamanho dessa catástrofe, precisamos voltar ao momento em que a dependência da Bielorrússia da Rússia caminhava para um ponto sem retorno. As exportações bielorrussas para a Rússia despencaram 70%, uma calamidade para um país que depende de seu vizinho para 60% do seu comércio. Sem alternativas, a economia bielorrussa cambaleava, sem meios para se sustentar longe do gigante russo. Mas a verdadeira tragédia ainda estava por vir. Agora, a crise que ameaça engolir a Bielorrússia toma a forma de algo que move o mundo moderno, o petróleo. Entre os dias 13 e 19 de agosto, uma série de ataques com drones ucranianos acertou o principal oleoduto Druzhba, a maior artéria que leva petróleo russo à Europa. O golpe não afetou somente os russos, a ramificação que abastece as refinarias bielorrussas secou. De repente, não havia mais petróleo bruto suficiente para processar. O impacto foi imediato, cruel e palpável. O preço dos combustíveis subiu 8% em questão de dias. Imagina o som das filas intermináveis nos postos de gasolina, o cheiro da ansiedade no ar enquanto motoristas e agricultores se desesperavam. Já lutando contra a queda de renda, os agricultores viram sua produção ameaçada por falta de combustível para operar máquinas. A crise de abastecimento virava um pesadelo vivo, e Lukashenko tentava, em vão, manter a calma da população. Seria de se esperar que, depois de todo o apoio prestado por Belarus à Rússia durante a invasão da Ucrânia, Putin retribuísse com algum socorro rápido e eficaz, não é? Pelo contrário. Putin, implacável e egoísta, deu ordens para que as empresas petrolíferas russas comprassem ao máximo o petróleo que restava das refinarias bielorrussas, como se estivesse tirando o último suspiro do aliado. A agressão ucraniana também atingiu as refinarias russas, trazendo escassez simultânea para os dois países. Assim, a Bielorrússia se viu presa num cruel dilema, precisava aumentar a oferta de combustível enquanto enfrentava uma queda no envio do petróleo bruto russo necessário para isso. A situação se tornou uma armadilha implacável, um nó apertando a garganta do país, que em poucos dias chegou ao limite do desespero. Será que Lukashenko conseguirá se libertar dessa teia mortal? Ou estará a Bielorrússia condenada a cair sob o domínio total de Putin, entregando sua soberania para sempre? Enquanto as filas nos postos seguem aumentando e o preço da vida sobe, o futuro parece cada vez mais sombrio em Minsk. A crise do petróleo é apenas a ponta do iceberg. O que vem a seguir pode salvar ou destruir um país inteiro. Fique atento, porque essa história está longe de acabar. Quando a guerra da Rússia contra a Ucrânia se estendeu muito além do esperado, os impactos começaram a ferir não apenas um, mas dois países que compartilham um vínculo perigoso, a Rússia e Belarus. À medida que Belarus enfrentava escassez de combustível, a Rússia também lidava com o problema. As refinarias bielorrussas tentavam aumentar sua produção, mas estavam presas a uma armadilha impossível, dependiam do petróleo cru russo, que estava diminuindo. Em agosto de 2025, essa pressão se tornou insustentável. Belarus foi forçada a cortar o fornecimento de combustível para a Rússia, garantindo que seus próprios cidadãos recebessem os 2 milhões de toneladas de gasolina que consomem anualmente. Além disso, vender para países como China e Índia tornou-se mais lucrativo do que continuar abastecendo Moscou. Um gesto que poderia parecer uma pequena rebelião, um sinal de tensão ressurgente entre os aliados. Mas a resposta russa deixou claro o verdadeiro preço dessa decisão: traição. Rússia mostrou claramente que Belarus é útil apenas quando convém. E isso trouxe consequências dolorosas para o povo bielorrusso. Lukashenko, que decidiu alinhar Belarus tão profundamente com Putin, agora vê seu país vulnerável como nunca. Tornou-se um fantoche nas mãos do Kremlin, e sua soberania corre perigo real de ser engolida por essa aliança sufocante.
Em janeiro de 2025, a própria Al Jazeera já alertava, Belarus estava à beira de perder sua independência e de ser absorvida pela Federação Russa. O que é pior, Lukashenko virou refém do sistema ditatorial que ele mesmo instaurou, sustentado exclusivamente pelo apoio de Putin. Desde os anos 1990, o líder bielorrusso buscava reverter o curso da história, tentando reintegrar Belarus a uma versão distorcida da União Soviética. E, como o Financial Times destaca, apenas com a proteção russa ele conseguiu apertar tanto o cerco a seus opositores, garantindo vitórias presidenciais manipuladas e esmagando a dissidência. Agora, no entanto, essa dependência se mostra uma prisão dourada, uma armadilha que ameaça despedaçar tudo que Lukashenko construiu. Como um eco sombrio do passado, a guerra que parecia prometer glória e benefícios para Belarus se revelou um pesadelo que arrasta o país pelo caminho da destruição e da perda da autonomia. A pergunta que fica no ar é: quanto tempo ainda restará a Belarus antes que se torne apenas mais um apêndice da maquinaria russa? E, no silêncio das refinarias secas, do preço da gasolina disparado e do controle cada vez mais absoluto de Moscou, o povo sente o cheiro forte da traição e do medo. Afinal, o que resta para quem se entregou nas mãos do lobo? Quando o líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, se aliou a Vladimir Putin na invasão da Ucrânia, ele acreditava que esse movimento garantiria não apenas a sobrevivência de seu regime, mas também levaria à rápida vitória sobre os ucranianos. No entanto, essa previsão se mostrou catastrófica para a Bielorrússia, que agora enfrenta sérios problemas econômicos e de soberania. Afinal, a aliança com a Rússia, inicialmente vista como uma bênção, transformou-se em um verdadeiro jugo. Lukashenko, que há décadas se mostrava um político astuto, apostou tudo na força militar russa, imaginando que a guerra em pouco tempo seria vencida. Infelizmente para ele, a guerra se arrasta, enquanto sua nação experimenta uma queda drástica em sua economia, com um encolhimento alarmante de 4,7% em 2022, já que a Bielorrússia se tornou alvo de sanções ocidentais. O desespero aumentava, e Lukashenko, que antes parecia inabalável, começou a perder o controle. O que deveria ser uma parceria vantajosa se transformou em um fardo pesado. A economia bielorrussa agora espelha a da Rússia, e o crescimento que apareceu em 2023 e 2024, mesmo que temporário, apenas mascarou os problemas mais profundos. Lukashenko endossou a instalação de armas nucleares russas em sua terra, uma decisão que gerou revolta e descontentamento popular. Sejam os gritos de "não temos batatas", que ecoavam desenfreados em reuniões de gabinete ou a crescente insatisfação dos agricultores, a pressão aumentava. Com a escassez de batatas, um dos principais alimentos da Bielorrússia, a população começou a sentir o peso da crise. Em 2025, observa-se um aumento de 10% no preço desse alimento básico, revelando uma situação alarmante. O país estava à beira de um colapso econômico, um sinal claro do controle opressivo de Lukashenko e da influência sufocante de Putin. O que mais esta aliança trágica poderia provocar? A resposta pode ser mais estrondosa do que se imagina. Mas o que acontece quando um regime senta sobre um barril de pólvora? A resposta parece clara, e a pergunta que ecoa é: qual será o destino da Bielorrússia se Putin decidir puxar ainda mais a corda? Com o relógio correndo contra o tempo e a economia colapsando, a resposta não está longe de se revelar. Quando Alexander Lukashenko fez a escolha de se aliar a Vladimir Putin no início da invasão da Ucrânia, ele imaginava uma rápida vitória russa. Acreditava que, ao apoiar o Kremlin, sua nação, Belarus, se beneficiaria como única aliada direta da Rússia. No entanto, a realidade foi muito diferente. O conflito se arrastou por anos, trazendo consequências devastadoras para sua nação. Ao invés de prosperidade, Lukashenko viu Belarus à beira de perder sua soberania, enquanto sua habilidade de se manter no poder em tempos difíceis começava a desmoronar, algo que ele nunca previu. Lukashenko, por décadas, era como um agarre político, mantendo um equilíbrio delicado entre o Ocidente e a Rússia. Até a invasão da Ucrânia, ele havia conseguido manter essa neutralidade. Mas, ao abrir as portas para Putin, Belarus se transformou em um trampolim para a ofensiva russa, contribuindo até mesmo para a conturbada questão da deportação de crianças ucranianas.
Ele permitiu a instalação de armas nucleares russas em seu território, despedaçando promessas anteriores. Na época, Lukashenko acreditava que a resistência da Ucrânia logo se esgotaria, e ele preparava a mesa para colher os frutos de sua estratégia de se tornar um Estado-papel. Mas, à medida que a guerra se prolongava, Belarus começou a sentir os impactos diretos do choque no comércio e nas economias. A economia do país entrou em colapso, com uma queda impressionante de 4,7% em 2022. Enquanto isso, a Rússia também enfrentava dificuldades financeiras, e a dependência de Lukashenko em relação a Moscou aumentava a cada dia. No entanto, o que se seguiu em 2023 e 2024 foi um aparente renascimento econômico. A demanda russa por armamentos proporcionou uma injeção de recursos financeiros, fazendo com que a economia de Belarus alcançasse um crescimento de 4%. Mas esse crescimento veio com um alto custo. Lukashenko havia moldado o país em um modelo que lembrava a era soviética, tornando-se praticamente uma nação dependente do Kremlin. Sua busca por estabilidade se transformou em uma armadilha que drenava a soberania de Belarus. O colapso se tornou iminente e uma crise embaraçosa começou a surgir em meio a um problema inesperado, a escassez de batatas. Em junho de 2025, Lukashenko enfrentou uma crise alimentar, resultado direto do controle de preços que ele aplicou. Ao encorajar delações entre os comerciantes, seus esforços paradoxalmente tornaram o cultivo da batata menos viável, levando os agricultores a reduzir a produção em mais de 900 mil toneladas. As vozes da insatisfação começaram a ecoar, com Lukashenko despejando suas frustrações sobre seus ministros em uma reunião desesperada. A situação ficou ainda mais descontrolada. O preço das batatas subiu 10%, e Lukashenko exigia que seus agricultores produzissem o suficiente para atender tanto a Rússia quanto a Belarus. No entanto, a pressão por controle soviético não se encaixava bem em um país que não estava mais preparado para essa dinâmica. A escassez de mão de obra e as crescentes dificuldades econômicas faziam com que o dia a dia dos bielorrussos se tornasse cada vez mais insustentável. A inflação, atingindo 7,2% em agosto de 2025, transformava a compra de itens essenciais em um verdadeiro desafio. Enquanto Lukashenko tentava desesperadamente resolver a crise, uma sugestão controversa surgiu: trazer trabalhadores do Paquistão para minimizar a escassez de mão de obra. O paradoxo se tornava evidente: o que era planejado para fortalecer Belarus estava se desmoronando. Para cada passo de Lukashenko, a sombra de Putin era uma constante, pressionando-o a se submeter à vontade do Kremlin. E a pergunta agora ecoava: até que ponto Lukashenko realmente controla seu próprio destino? E você, o que acha que vai acontecer com Belarus? Os tentáculos do Kremlin estão se apertando, e Lukashenko, por muito tempo astuto, está perdendo espaço em sua própria casa. Em meio à turbulência política e econômica, o líder bielorrusso, Alexander Lukashenko, se viu em um labirinto sem saída. Após se aliar a Vladimir Putin na invasão da Ucrânia, ele não apenas colocou a soberania de Belarus em risco, mas viu suas esperanças de manipular o apoio russo se desvanecerem rapidamente. A narrativa do herói que conseguiria equilibrar interesses ocidentais e russos desmoronou, revelando um panorama desolador de crises. Vemos que Lukashenko tentava, de todas as formas, manter uma fachada amigável em relação ao Ocidente, mas sua decisão de apoiar a Rússia no conflito ucraniano foi um divisor de águas. Agora, ele enfrenta uma avalanche de problemas. A economia bielorrussa, que já flertava com o colapso devido às sanções ocidentais, entrou em um ciclo vicioso de dependência. O que parecia ser uma aliança benéfica se transformou em um fardo que ameaça sua liderança e a estabilidade do país. Com o cenário se tornando cada vez mais sombrio, Lukashenko começou a buscar alternativas. A limitação nas vendas de petróleo refinado para a Rússia é um movimento audacioso, sinalizando um desejo de aferir sua autonomia. E, por mais surpreendente que seja, novas tentativas de se reaproximar do Ocidente estão em curso. A libertação de prisioneiros políticos, por exemplo, poderia ser uma estratégia para aliviar sanções e recuperar a confiança de potências ocidentais. Rumores de que Lukashenko teria recebido emissários dos Estados Unidos e tentativas de retomar diálogos com líderes ocidentais revelam uma busca por redenção.
A visita de um enviado presidencial dos Estados Unidos e o consequente ato de liberar um proeminente opositor bielorrusso são passos visando restabelecer laços que pareciam perdidos para sempre. Entretanto, a pergunta que ressoa é: até onde Lukashenko está disposto a ir? Ele pode manobrar à vontade, mas sua liberdade de ação é limitada. Com uma economia em deterioração constante e uma população cada vez mais insatisfeita, a capacidade de governar sem a sombra de Putin parece estar se dissipando. Ele está preso em um jogo onde as regras não são feitas por ele. Por fim, se as alianças mudam, o que será da Bielorrússia? A crítica situação de Lukashenko levanta uma questão que ecoa na mente de muitos. Será que ele conseguirá preservar sua posição ou se tornará apenas mais uma peça no tabuleiro de Putin? O futuro de Belarus, e de seu líder, se transforma em um verdadeiro enigma. Lukashenko agora enfrenta um país à beira de um colapso econômico, tudo por causa da Rússia. Mas o pior não é só isso, ele colocou em risco a soberania da Bielorrússia e até o seu próprio poder. Isso fazia parte do plano de Putin desde o começo. A grande dúvida é: será que Lukashenko conseguirá impedir o desmoronar do seu país? Ou será que suas tentativas recentes de se equilibrar entre a Rússia e o Ocidente já são um esforço desesperado, tarde demais? Com Bielorrússia se afastando aos poucos, Putin não perde tempo e começa a buscar novos aliados para sua guerra na Ucrânia. Um desses aliados é um verdadeiro equilibrista político, a Turquia. Putin súplica para que Ankara forneça os sistemas de defesa aérea que a Rússia tanto precisa. O destino da Bielorrússia parece estar prestes a moldar o futuro da guerra, e de toda a região. Agora, imagine, como um país que já foi neutro, planejando caminhar com seus próprios passos, acaba refém de uma sombra tão maior? Até onde Lukashenko pode resistir antes de ser engolido pelo poder que ajudou a fortalecer? A resposta pode estar mais próxima do que parece, e ninguém está preparado para o que vem pela frente. A batalha por Belarus é mais do que econômica, é uma guerra silenciosa pela identidade, pela liberdade e pela sobrevivência. Afinal, quem controla a Bielorrússia controla um pedaço-chave do xadrez global. Será que o líder bielorrusso será capaz de quebrar as correntes antes que seja tarde demais? Ou só restará a ele o papel de marionete? Essa é a reviravolta que ninguém esperava, e que pode mudar a história para sempre.